Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Milson Dev. Vamos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto de lista de tarefa. No vídeo de hoje a ideia será adicionarmos aqui mais um menu. Este menu vai permitir ao usuário filtrar as tarefas consoante o seu status. Vamos supor que o usuário queira simplesmente visualizar as tarefas que têm o status Done. Então ele vai poder fazer essa escolha. Se ele quiser, por exemplo, ver as tarefas que têm apenas o status In Progress ou então Ready, vamos dar essa opção ao usuário de poder listar as tarefas consoante o filtro que ele quiser. Então vamos implementar isso. Vou minimizar o Mozilla, vou parar a aplicação, vou fechar o arquivo Task Card e vou navegar até o arquivo Header. Aqui no arquivo Header vocês vão encontrar esse trecho de código entre a linha 23 e a linha 32 comentado. Então vamos remover esses comentários e vamos reinicializar a aplicação. Bom, a aplicação já está no ar, vou voltar ao Mozilla. De volta ao Mozilla, vou atualizar a página. E podemos ver que agora temos aqui mais um menu. Então, a parte do front-end está feita. Agora precisamos implementar a parte do back-end. Então, temos que criar um novo método na camada de serviço e também um novo método na camada de controller. Então, vamos fazer isso. Vou minimizar o Mozilla e vou parar a aplicação. Vou fechar o arquivo Header e vou navegar até a classe de serviço. E aqui então vamos implementar um novo método. Então, vou digitar public list. Esta lista vai ser do tipo taskDTO e vou chamar esse método de getTaskListByStatus. Vou abrir parênteses e dentro de parênteses vou informar o parâmetro que vai ser um menu do tipo status. Então vou digitar status e aqui vou abrir chavetas e por enquanto vou retornar um objeto do null. Então vou digitar return null. Agora, aqui no corpo do método, vou declarar uma list do tipo taskEntity e vou chamar essa lista de taskEntityList. Bom, agora vou chamar o taskRepository e vamos criar um método na interface repository que irá nos retornar uma lista de tarefas tendo em conta o filtro que a gente vai passar por parâmetro. Esse método ainda não existe, mas eu vou colar aqui, que vai chamar find all by status order by created on desk. Então vou abrir parênteses e como parâmetro vou passar o status. Feito isso aqui, ponto e vírgula. Vou utilizar um recurso da IDE, passando o mouse por cima do erro para criar um novo método. Então vou clicar aqui para o Spring criar esse método para mim e já foi feito. Então posso fechar a interface repository e prosseguir com a implementação. Agora o que está faltando simplesmente é converter essa lista de taskEntity para taskDTO. Então vou remover aqui o objeto null e vou chamar a lista, vou chamar taskEntity.stream.map e dentro de parênteses vou chamar o objeto taskConverter, dois pontos, e vou chamar o método convertTaskEntity to taskDTO. Vou chamar o método collect, que é esse aqui, e dentro de parênteses vou colocar collectors.list. Bom, agora posso fechar a classe de serviço e abrir a classe taskController, porque aqui é onde vamos implementar o método que vai receber a requisição. Então vou digitar a notação @getMapping e vou abrir parênteses e dentro de vírgulas altas vou colocar o endereço que vai receber essa requisição. Então vou navegar até aqui o arquivo Header e vou copiar este endereço aqui, task.by.status. Vou copiar, vou fechar o arquivo e vou colar dentro de vírgulas altas. Bom, agora posso digitar o método em si, public model and view, e vou chamar esse método de getTaskListByStatus. getTaskListByStatus. Vou abrir parênteses e dentro de parênteses vou digitar @requestParam. Vou abrir mais um parênteses e vou escrever name e dentro de vírgulas altas vou informar o nome deste parâmetro. Esse parâmetro vai se chamar status, vírgula, vou digitar required false. Bom, feito isso, agora vou digitar o parâmetro em si, status. Vou fazer a importação do status, abrindo chavetas e aqui no corpo do método vou declarar um objeto do tipo ModelAndView. Então vou escrever model and view, vou chamar esse objeto de mv igual a new model and view. Dentro de vírgulas altas vou escrever redirect
dois pontos, barra, ponto e vírgula. Agora, vou declarar uma variável global do tipo status, aqui no início da classe. Vou escrever private status global status. Essa variável vai receber valor dentro desse método que acabamos de criar. Aqui, a variável global status vai receber o valor desta variável status. Feito isso, posso retornar o objeto model view. Então, vou escrever return mv. Bom, o método está terminado. Agora vamos fazer uma pequena alteração no método home. Aqui no método home, por enquanto, em vez da gente utilizar o método getTaskList, eu vou deletar ele e vou chamar o getTaskList by status. E dentro de parênteses, vou passar como parâmetro essa variável status global. Então vou copiar, vou colar, ponto e vírgula. Agora vou rodar a aplicação. Vou voltar ao Mozilla, vou atualizar o navegador. Conforme vocês podem ver, agora que eu atualizei o navegador, todas as tarefas sumiram. Deixa-me voltar ao IntelliJ para lhe explicar o porquê disso acontecer. Vou minimizar o Mozilla e de volta ao IntelliJ, verifique que aqui no início da classe, onde eu declarei a variável global status, eu não atribuí nenhum valor para ela. Então, quando ela é passada aqui neste método, ela vem nula e então o método findAllByStatus retorna uma lista vazia. Por isso é que o front-end não renderizou nenhuma tarefa. Mas a gente pode resolver esse problema aqui fazendo uma pequena alteração. Vou parar a aplicação e vou fazer aqui um pequeno if. Então vou fazer o seguinte: if status igual a null, então eu vou retornar este método aqui. Beleza. Feito isso, esse problema aqui está resolvido. Vou reiniciar novamente a aplicação. Vou voltar ao Mozilla e vou atualizar o navegador. E agora as tarefas voltaram a ser renderizadas. Então vamos testar aqui os filtros. Vou clicar aqui e vou selecionar para mostrar apenas as tarefas cujo status seja done. Agora vou mudar para progress. Vou mudar para Ready e então a nossa implementação foi feita e está a funcionar com sucesso. Vou ficar por aqui para que esse vídeo não fique muito longo e no próximo vídeo vamos implementar a paginação. Te peço que dê um like no vídeo, subscreva no canal e se for possível partilha com os seus amigos. Valeu!